Bom dia, gente. Então, vem mais perto. Vai. Bom dia para quem já está aqui, né? Que eu já falei, já dei um abraço. Só na Aline que chegou depois eu te abraço. Para quem já vai assistir depois a aula ou está assistindo. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, esteja aqui, Senhor, conosco, é o que eu te peço, caminhando conosco, abrindo nossas mentes, ó Pai, nosso coração, dando-nos o teu entendimento e a tua sabedoria, Senhor. Cuida de cada um de nós e o que também estão a caminho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai falar sobre multiplicação de célula hoje. Pastor Levi, semana passada, falou um monte sobre a multiplicação, né? Ele deu vários pontos assim sobre a multiplicação, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, que é algo muito, muito, muito importante. Muito importante mesmo, é o desejo de Deus, né? Nós vemos desde o início da Bíblia, assim, muitos pontos que falam sobre multiplicação. Não com a palavra multiplicação, mas a gente sempre vê Abraão saindo de um lugar, indo para o outro, fala lá sobre as reuniões nas casas, né? No Novo Testamento, muitas reuniões em casa já eram as primeiras células, né? E nunca ficavam só naquele lugar. Então, sempre com a ideia de multiplicação, com a ideia de aumentar, né? É o desejo de Deus. E o que significa multiplicação? Aumentar a quantidade e a intensidade. Quando nós estamos na célula, a gente tem que ter muito claro isso para a gente, que está como líder, e para os que estão entrando, para os que estão participando, que multiplicar não é dividir, né? A minha primeira célula que nós multiplicamos, ela teve algumas pessoas que tiveram essa ideia. Poxa, mas a gente vai se dividir, não vai ser mais dessa forma, não vamos mais se encontrar. Não é essa a ideia. A ideia é multiplicar. A ideia é de que essa união que a gente tem na célula, essa comunhão que nós criamos, ela seja compartilhada, multiplicada e vá para um outro lugar. Para que lá também tenha isso, né? Na Efésios, eu vou dar exemplo como a Efésios, que é aqui eu estou como líder, né? A gente está com uma ideia de daqui a um tempo, o Rodrigo ser líder de treinamento, a Liliane também líder de treinamento, é duas células em lugares opostos do bairro, né? O Rodrigo lá na Vila Rio Negro, a Liliane lá no Osternac, e a gente começar a multiplicar. Não é dividir o nosso grupo, mas é levar aquilo que nós sentimos aqui para outras pessoas lá também, tá? E intensidade. Temos que fazer isso com paixão, temos que fazer isso gostando do que está fazendo, né? Não por obrigação, né? Nem o pastor sempre fala, né? Se a gente faz se é um fardo ou se é um enfardo, né? Não pode ser algo pesado, tem que ser algo que te traz alegria, né? A gente tem que fazer essas atividades com alegria. Vamos lá. Vocês podem me parando, tá? Se eu estiver falando demais. Olha lá, a multiplicação está no coração de Deus. Alguém quer ler para mim, por gentileza? Gênesis 1, 28. Sejam férteis. 1, 28. Sejam férteis e multipliquem. Então, desde o início, né? Desde lá do jardim, Deus já tinha esse mandamento de que as pessoas multiplicassem, de que as coisas crescessem, né? De que as pessoas fossem, né? Desde lá já tem o id, mesmo sem a palavra id ali, para que nós crescêssemos e multiplicássemos. A concretização do plano de Deus. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham por que você acha que isso é concretização do plano de Deus? A nossa multiplicação. Alguém tem uma opinião? Por que é a concretização do plano de Deus? A multiplicação da célula. Já era o plano dele, né? Já era o plano dele e ele colocou para que nós fizéssemos isso, né? A concretização do plano dele. Razões para multiplicação. Vamos lá. Alcance na sociedade, cumprir a grande comissão e tornar o pastoreio mais eficaz. Por que alcance da sociedade? É como eu dei o exemplo da nossa ali, né? Tem pessoas que eu quero atingir
próximo do Rodrigo, pessoas próximo da Liliane, pessoas lá próximo da Josiane e da Denise. Então, assim, ideia a gente tem muito. Mas para multiplicar tem que ter líder. Tem que ter líder em treinamento, senão a gente não consegue multiplicar, né? Senão a gente não consegue. Mas tem que alcançar as pessoas na sociedade. Ah, mas tem pessoas na igreja que não frequentam célula. Tem pessoas na igreja que não entendem talvez o conceito de participar de uma célula. Talvez elas não se sintam à vontade para estar num grupo e falar e compartilhar, até na célula mesmo. A nossa, a gente já viu várias situações de pessoas que vêm, mas ficam ali quietinho, não falam nada, mas vem, sabe que aquilo tá fazendo bem para a pessoa, ninguém vai no lugar que está fazendo mal, né? Pelo menos assim a princípio. Cumprir a grande comissão, que é o ID de Deus, né? O Jesus falou para a gente ir, fazer discípulos e multiplicar, né? E é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Nós temos que ter essa ideia. Tem uma frase que o pastor Nivaldo falou esses tempos atrás, que também trouxe de um outro pastor, que eu achei muito interessante, que a gente não pode se sentir tranquilo sabendo que aquela pessoa que está passando ali na rua não conhece Jesus, não sabe que que vai para o inferno, que, né, ou que não tem a salvação. É muito triste isso. Eu sabia que eu vou para o céu, que é um lugar maravilhoso, não vou ter mais sofrimento, não vou ter mais nada, e tem pessoas que não entendem isso, né? E isso é muito triste, saber que ela vai sofrer, porque é um sofrimento eterno, né? Cumprir a grande comissão de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Tornar o pastoreio mais eficaz. Ajudar. Nós temos que servir, nós estamos aqui para servir, né? É, mas isso é função lá do pastor. Mas nada me impede de ajudar também, né? Aquela palavra assim, se eu não fizer, quem fará? Eu não preciso esperar que o outro faça. Tem coisas que eu posso fazer, tem coisas que eu posso falar. E vocês podem perceber que muitas vezes chega alguém na gente falando alguma coisa assim que é para você falar, porque aquela pessoa lá, não que ela não entenda ou não confie ou não queira ouvir o pastor, mas você está mais próxima dela, né? Relacionamento, né? As pessoas elas têm afinidade uma com as outras e isso torna o pastoreio mais eficaz. Lógico, se tiver situações em que a gente sabe até onde nós podemos ir, tem situações em que já não cabe a gente, daí nós vamos procurar a ajuda do pastor, de alguém, de um supervisor, enfim, e para poder estar ajudando naquela situação. Mas, a princípio, a célula, ela torna esse pastoreio mais eficaz. É muito mais fácil para eu entender o que está acontecendo com cada um da minha célula, com um grupo de até 10, 12 pessoas, do que eu olhar para uma igreja num culto à noite, por exemplo, e querer entender o que cada um está passando. Não dá para saber, né? Isso assim, isso sem contar que muitas pessoas nem falam o problema. Você só sabe do problema dela com o convívio dela, né? Você vai participando, vai conversando. Um dia ela fala uma coisa aqui, outro dia fala uma coisa ali, e ali nós vamos pegando que tem alguma coisa acontecendo, vamos ajudar, né? E no meio de muitas pessoas é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Necessidade da multiplicação. O desejo de Deus é que os homens se multipliquem e encham a terra. Ó, lá em Gênesis 11, do 1 ao 9, que lições nós podemos tirar desse texto? Alguém tem a Bíblia aí que queira ler? Gênesis 11, do 1 ao 9.
É só até ali. Obrigada, irmã. Até o 9. Aham. Então, nesse texto, o que nós vemos ali que vai contra o que Deus já tinha programado, já tinha falado lá no início, lá no Jardim do Éden? Para se espalharem, né? E ali ele já fala, né? Não vamos sair daqui, vamos ficar todos aqui e crescer e construir, ir até o céu, porque somos só um, estamos todos no mesmo lugar. Não é essa a ideia de Deus, né? A ideia de Deus é que todos fossem para outros lugares, para outras regiões, né? E eles, desde o início, nesse local, eles queriam ficar ali, né? Só aqui, você não entra, você não sai, vamos ficar todos aqui. Então, outra coisa que eu acho muito interessante nesse texto é que ele fala sempre, desçamos, façamos, né? Nunca é Deus, eu faço, eu vou. É sempre em comum, né? Ele está ali. É que vamos dizer assim, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, né? Ele sempre num consenso, né? Façamos, vejamos e tal. E ele não quer que isso aconteça, né? Então, qual que é a saída ali? Ele vem, confunde todo mundo, né? Junta-se ali os grupos de quem fala da mesma forma, que se entendem e partem, né? E partem, vão povoar o mundo. Não foi isso que eu falei para vocês. Eu quero que vocês se espalhem por tudo isso que eu criei, né? Então, esse texto ele é muito interessante nesse sentido de que ele traz muitas lições ali. Eu já vi várias lições usando esse texto, né? Sobre querer ser maior que Deus, sobre querer ficar só no lugar e Deus quer que as pessoas, né, caminhem, multipliquem e andem e encham o mundo, né? É essa a ideia da multiplicação. Então, aí nós também temos essa ideia de multiplicação. Gente, se alguém quiser perguntar, falar alguma coisa, pode falar. O que eu não souber, eu vou perguntar para os universitários e respondo depois, tá bom? Ó, o desejo de Deus é que os seres humanos se multipliquem e encham a terra. É a vontade do Senhor que cresçamos e nos espalhemos, né? É a ideia que nós temos que ter no coração, de crescer e de multiplicar. Como podemos aplicar essas lições nas nossas células? Opa, fugi aqui. Através da multiplicação, que é o que eu comentei lá no início, né? Não ter a ideia de divisão, né? Se vocês perceberem na célula de vocês que existe essa ideia de divisão, não está na hora de multiplicar. As pessoas têm que querer estar na célula e levar aquilo com elas para casa delas. E levar aquilo com elas para casa do vizinho, do primo, do amigo, para lugares onde nós não estamos, né? E entenderem que eles não vão estar sozinhos, né? Vai ter um momento que eles vão caminhar sozinhos, mas não vão estar sozinhos. A gente está sempre perto, né? Quando multiplica, você tem sempre um vínculo com aquela pessoa. Tem sempre um carinho especial por aquele novo grupo que está começando, aquele líder de treinamento que está iniciando numa célula. Então, tem que sempre ter essa ideia de multiplicar, não de dividir. Dividir traz a ideia de tristeza mesmo, não é algo. Ninguém divide nada feliz, né? Além do amor da gente, né? Mas fora isso, ninguém divide nada. Quando você recebe uma herança é porque alguma coisa ruim aconteceu, não é legal, né? A gente não quer receber dessa forma, né? A multiplicação não, a multiplicação, a gente tem que ter a ideia da multiplicação como algo feliz, algo conquistado, né? Nossa, nós conseguimos atingir tantas pessoas e nós temos que multiplicar, porque senão vai ficar difícil para poder acompanhar, para poder estar atento ao que cada uma está precisando. Vamos lá. Necessidade da multiplicação. Esse texto ali, ele fala de Abraão, a hora que ele sai da terra lá que ele vivia e vai para uma outra terra, leva o Ló, né? Ele não pensou muito, ele levou o Ló junto. Ele leva o Ló junto, que depois também se divide, mas é a ideia de que ele. O que eu tiro desse texto?
Abraão, ele tinha tudo que ele precisava. Ele era rico, tinha ovelhas, tinha família, tinha terra, tinha tudo que ele precisava. Mas ele precisava ir. Então, ele saiu ali daquele povo que ele vivia, com as coisas dele, e foi para um outro lugar. Também ali é uma ideia de multiplicar, de levar adiante aquilo que ele tinha, né? A crença, ele fez o altar, ele começou de novo, num novo local. E essa também é a ideia das nossas células, né? Que a gente possa estar começando novamente, começando um novo desafio. O crescimento gera necessidade da multiplicação. E nós já conversamos, é a necessidade pelo fato de que a gente começa a não conseguir acompanhar todo mundo, né? Nós precisamos acompanhar. E mesmo assim, mesmo tendo um grupo, às vezes, pequeno, às vezes a gente ainda falha, né? Que nós somos humanos, a gente às vezes não consegue entender o que cada um está passando, ou não consegue pegar a fundo o que cada um precisa, né? Então, por isso nós precisamos de toda uma... É um grupo, é uma família, né? A gente tem que se ajudar, né? E quando cresce muito, tem a necessidade de multiplicar, porque fica difícil entender o que cada um precisa, o que cada pessoa está passando, de onde cada um veio, aonde que ele quer chegar, né? Orar pelas pessoas, orar pelos projetos dela. E às vezes a gente precisa ser um pouco mais individual, às vezes não basta só aquele em grupo, tem que ser algo mais com aquela pessoa, mais direcionado só para a Edivânia, mais direcionado para a Josiane, entendeu? Tem coisas que, quando está num grupo muito grande, a pessoa começa a ficar, mesmo criando um vínculo, tem coisas que nós não falamos na célula, porque a pessoa se sente retraída, às vezes tem vergonha, então o grupo muito pequeno é ruim, mas um grupo muito grande também você não consegue acompanhar todas elas, tá? Então, a necessidade da multiplicação. Tá lá. Então, vamos ver ali as formas da multiplicação. O pastor Levi falou a semana passada um pouco sobre a multiplicação. A irmã Darcy também deu um exemplo ali sobre início de uma célula, né? E tem algumas formas essas multiplicações. E todas elas são bem interessantes, mas sempre tem alguma que a gente se adapta melhor, acha mais interessante, né? Vamos lá. Multiplicação da célula mãe e filha. Já temos uma célula, já está com um número grande de pessoas, um número grande de integrantes ali, então aquela célula vai multiplicar para a filha dela, né? Vai nascer uma nova célula daquela célula principal. E como que ela vai nascer? Ela tem que ter um líder em treinamento. Então, desde o início, é bom sempre ter em mente um líder em treinamento. Ah, mas eu não tenho líder em treinamento ainda, então vamos observar os integrantes da célula. Sempre tem alguém que você identifica de cara, assim, que pode trazer mais pessoas, que pode levar a palavra para outras pessoas. E de uma maneira ou de outra, sempre tem um líder em treinamento. Às vezes é um que nem fala tanto, mas na hora que fala, fala, sabe? Na hora que fala, consegue segurar a atenção ali e levar adiante aquilo que nós precisamos. Plantar células. Aqui eu vejo plantar células como vocês fizeram lá no Aldrin e na Thaís. Vocês vieram de uma outra célula, sim, mas vocês não saíram de lá como uma célula multiplicada ali, né? Vocês foram para a casa deles. Então, é plantar uma nova célula. Plantar uma nova célula, o pastor faz aquele tarde de interesse, noite de interesse, divulga lá nos grupos, e o pessoal daquela região que tem interesse em participar da célula vão até ali e normalmente fica ali um grupo, né? A célula online nós fizemos na pandemia, a noite do interesse, tinha um monte de pessoas. E, por fim, hoje a célula continua com 5 pessoas, né? O número de membros dela são 5 pessoas. E são 5 pessoas que normalmente estão lá. Se não tem as 5, tem 4, tem 3, sempre as mesmas pessoas. Agora está entrando um pessoal novo, que é lá da família lá do Denis, né? Que foi ontem pro imersão. Então, assim, tem um tempo para tudo. Não tenham pressa. Tem uma hora certa para tudo. A célula online, nós achávamos que ela não ia continuar depois que voltou tudo presencial, e ela continuou. E tem pessoas que moram longe. A Iderli agora está morando perto, mas já tem aquele vínculo de que tem online, né? E daí tem a mãe dela, então daí também ela
fica em casa, e daí faz online. A Denise mora lá do outro lado. Então, mesmo a gente pensando em fazer uma célula lá do lado da casa da Denise, a gente já pensa na célula online. Então, tem que ter um líder em treinamento, porque uma hora vai multiplicar de alguma forma, ou vai ter uma lá, ou a própria célula online um dia possa multiplicar. Da igreja. Aham. Sim, mas a ideia da célula é que você traga pessoas de fora, que não são cristãs. Uhum, uhum, sim. Não, a princípio, quando você vai criando essa afinidade com as pessoas, você já vai criando esse vínculo de discipulado, né? Você já vai criando uma maneira de estar sempre com ela. Isso, ao meu ver, né? Posso estar errado. É. Hoje se ganha ela da célula, daí para a igreja. Então, é uma caminhada discipulada, você vai ganhando confiança nessa pessoa e vai dando a ela conhecimento, ela já quer ver a igreja. Ela já está se sentindo bem, assim, tá? Acolhida. Mais firme com ela para direcionar mesmo para ti. Nós já vem plantando essa ideia dela desde que você ganhou ela para você. Então, vai aumentando esse. Uhum. Aqui, além da célula, tem o Casa de Paz, né, Adriano? Ela não pode se ela quer aprender mais, então, assim, ainda não quer vir na igreja. Tem um cara seguir. Porque vai ter, já seria aniversário dele. Então, daí ela iria se integrar. Tá? E aí sim, para uma das igrejas, já partir para a aula de aqui. Mas nada impede de continuar
mas essa conversa Não, esse é um preparo para o batismo, né? tem toda a caminhada antes para chegar nessa. Uhum. Mas a mim pede fazer isso que está fazendo. E caso que eu tenha muito interesse, conversar direto também, se querem esse tipo de coisa, minha esposa estava falando sobre isso. Então, foi interesse, então ela não conseguia na casa dela, fazia uma hora e meia. O próprio relacionamento da célula vai te mostrando o interesse de cada um. E não adianta também, você está aqui na célula, a gente tem que fazer um discipulado com você. A pessoa já se sente tipo, mas vai querer que eu aprenda a Bíblia inteira agora, né? Então é tudo uma questão de tempo, é relacionamento. A gente não pode querer que, chegou alguém na célula agora, não, eu vou ensinar tudo para essa pessoa. Porque tem o tempo, entendeu? Tem o tempo de cada um. Cada um tem uma maneira de absorver cada lição, cada situação. E a própria situação de vida dela vai trazendo o interesse de buscar, né? E daí a gente vai vendo a melhor forma de fazer o discipulado. Vamos lá. Multiplicação do líder da célula mãe. Ela entra aqui na mesma maneira, praticamente ali, da multiplicação. É multiplicar o líder mesmo, líder em treinamento, e termos outras células, né? Sempre. E a microcélulas dentro da própria célula, quando ela está muito grande, antes de multiplicar, a gente já tem que fazer as microcélulas. A célula, a Efésios, a primeira que nós estávamos, ela teve microcélulas dentro dela para depois uma divisão, para depois uma multiplicação. Porque tem que ir vendo, criando vínculos, né? Não posso daqui 2 meses, agora vocês vão com o Rodrigo, vocês vão com a Liliane e pronto. Não, tem toda uma observação ali para você estar multiplicando a célula daqui a um tempo. Então, a microcélula também é uma multiplicação dentro da própria célula. A célula já é o líder de treinamento. Já é a líder de treinamento. Já multiplicou teu líder ali. Como você queria ver a célula no mesmo lugar, é uma forma de conectar o cruzamento com a multiplicação. Você vai colocar, vai ficar uma turma aqui e você vai poder treinamento. Então, como vocês querem fazer? O pessoal às vezes se direciona sozinho. E você vai acompanhando eles. Então, você faz isso umas 4, 5 semanas seguidas. Você já sabe quem vai. Quem vai para onde. É fácil de falar. É. É... Tem alguns que querem tanto que não multiplica a célula. A célula fica sempre ali, mesmo pessoas, e não multiplica, não sai. A criançada já subiu em tudo quanto é sofá, né? Uma célula também é uma célula. É um grupo, gera uma. Porque as pessoas estão frequentando, ele chegou a 34 pessoas. Era uma congregação. Daí, para convencer esse povo ainda que a visão do batista foi só que estava outra forma de grupo, estava congregações. As congregações se tornavam igrejas.
Então, a multiplicação da história básica. Ó, a criação de uma célula embrião, que é o grupo pioneiro. É fazer a tarde, a noite do interesse e iniciar uma célula. Né? Iniciar uma célula. Vamos lá. O que considerar na multiplicação? Aí é aquela parte difícil, né? As pessoas às vezes acham que vamos tirar o nosso grupinho, não vamos conversar mais. Não, não pode ter essa ideia, né? Nós já conversamos, a gente não pode ter essa ideia. Quando perceber que tem isso, tem que falar mais sobre a multiplicação, sobre o propósito da multiplicação, motivá-las a querer ter a célula lá, né? Colocar projetos ali de uma forma que ela entenda, não é isso que eu quero, eu vou fazer, nós vamos multiplicar e eu vou abrir uma célula lá no meu bairro e tal, enfim. Para multiplicar, o que a gente tem que considerar? Os relacionamentos, né? Tem que ter relacionamento? Tem, mas não pode ser um relacionamento que você não quer multiplicar e chegar nas 30 pessoas numa célula, né? Nós temos, não é para fazer uma congregação, a gente vai levar o povo da igreja para nossa célula, não pode. A gente tem que multiplicar a célula, né? Relacionamento, isso faz muita diferença. Por mais que eu seja líder de uma célula com 12 pessoas, tem pessoas que você tem mais afinidade. Tem pessoas que vão ter mais afinidade com a outra pessoa, com o líder em treinamento, né? Então tem que ter esse vínculo, tem que ter relacionamento. Localização geográfica. Não posso colocar alguém que mora muito distante, é o caso da célula da célula online, por exemplo. A Denise mora longe, é bem contramão onde a Denise mora. Eu não posso falar, Denise, não vamos multiplicar a célula online, você agora tem que ir numa célula lá do lado da igreja. Ela não vai conseguir vir, é difícil para vir, né? E quando a gente fala sobre a localização geográfica, não é só o fato de morar longe. A parte do relacionamento também te ajuda a ver isso, porque se é uma mulher, por exemplo, tem criança pequena, por mais relacionamento que você tenha com ela, todas as condições da vida dela vai dificultar para ela estar na célula. Então tem que ser uma célula próxima, tem que ter toda uma localização. Então nós temos células bem espalhadas, assim, ao meu ver, sabe? Para quem vem na igreja e não pode ir para muito longe, tem a Efésios aqui ou é ali no Sobrado. Então é um ponto que todos vêm no domingo, então dá para vir. A célula do Adriano, a da irmã Isabel, que atua, né? Né? Então, entende? Então, assim, várias, né? E é muito importante levar em consideração a localização geográfica. Maturidade dos membros. Vamos multiplicar. Então, hoje eu vou multiplicar a célula, vou colocar a Josiane, vai ser a líder lá na célula. E vamos separar ali o pessoal que entrou por último, vai tudo lá para a célula dela. Não dá para fazer assim, né? Nós temos que ter fazer um censo, né? Ter um censo de todos os membros, e eu não posso colocar só pessoas lá que estão novas aqui. Tem que colocar pessoas que também são mais maduras na fé, pessoas que também vão ajudá-la, e que dali ela também vai ver mais um líder em treinamento para poder estar ajudando, entendeu? Não posso colocar só pessoas que ainda estão caminhando, estão começando a caminhar com a gente, vamos dividir. Não dá, tem que colocar pessoas que entendam um pouquinho mais. A gente nunca entende tudo. A gente está sempre aprendendo, isso é fato, né? Ninguém sabe de tudo. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. E a maturidade espiritual é muito importante, né? Para a gente estar separando aí, fazendo essa multiplicação. Obstáculos da multiplicação. O que vocês acham que pode impedir uma multiplicação? O que pode atrapalhar uma multiplicação? É a resistência.
É, vamos. ah, É, é por isso que o peso da palavra, né, em todos os sentidos da vida da gente é muito forte, né? Não é o que você fala, é como você fala, né? Então, tudo isso pesa muito. Depois daí, para você chorar, não para comemorar. Chorar, não comemorar. Ela, depois, ela tem que multiplicar. Sim. Vamos lá, então. Olha lá. Falta de paixão por vidas. Ter uma célula só por ter célula não vai adiante. Você tem que gostar de estar com pessoas, tem que ter paixão naquilo que você está fazendo, né? Falta de visão para a multiplicação. É o que nós conversamos. Tem que ter essa ideia fixa desde o início, de que nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar e não dividir. Falta de crescimento numérico. Aí deve ter mais algum problema, né? Tem que crescer. Nós temos que trazer pessoas, como eu mandar, você tem que convidar, tem que trazer pessoas, tem que ter crescimento numérico. Mas também não adianta ter um crescimento numérico e não conseguir atender essas pessoas. A gente tem que ter isso bem claro na nossa mente, né? Ah, eu tenho 15 pessoas aqui, mas a minha célula já não é uma célula, é só um grupo, as pessoas vêm, não oram, não compartilham, não. Tem todo um processo, né? Tem tudo que tem que se ter numa célula, tem que ter. E só ter o crescimento numérico não resolve. Tem que ter um líder em treinamento, tem que ter afinidade, tem que ter comprometimento com aquilo que a gente está fazendo. Falta de líderes em treinamento. Falta de líderes treinados. Tem que ter líder em treinamento. Sempre tem que ter. Pode ter mais de um, não tem problema você ter mais de um líder em treinamento. Você ter mais de um líder em treinamento, a minha tem dois. O Rodrigo está entrando como líder em treinamento, a Liliane já é líder em treinamento, porque a ideia é de que a gente multiplique daqui a um tempo e faça outras duas células. Agora a gente tem que crescer em números para poder estar começando outra célula. Aí depende muito da pessoa, né, Adriano? Então já passou por todos os processos. Ou não. Ou não, depende muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que tem pessoas que é muito mais rápido e tem pessoas que demoram mais.
Sim. Lidar com pessoas é difícil, né? Porque todo mundo tem uma história. Tem pessoas que não se envolvem com uma célula, por exemplo, porque a avó ensinou quando era criança que todos os costumes, por exemplo, da Igreja Católica. Para ela, aquilo é um pecado, ela sair de lá e vir para cá. Então, até ela conseguir entender e amadurecer e conhecer, é um processo mais demorado, né? Assim como se, de repente, eu convido uma pessoa que nunca foi numa igreja, nunca participou de uma célula e vai numa reunião numa casa, vai numa célula na minha casa, por exemplo, ela vai se sentir super bem, dali ela quer continuar. Vai ser muito mais rápido. Então, é relacionamento, é tempo. Cada um tem o seu tempo. A gente não pode querer apressar as coisas. Tem pessoas que vão ficar uma multiplicação, né, com a célula mãe, né, sair de uma célula que já existe. De repente, uma daquelas pessoas tem que ficar na tua célula. Porque se você mandar para outra, ela para de ir. E não é porque a outra pessoa não será uma boa líder, mas é relacionamento. Tem N fatores, né, que implicam ali de multiplicar, de ser um líder em treinamento e tal. Tem vários fatores ali. Tem uma geração cada aí. Sim. Hum. Sim. É doído, né? Uhum. Ó, falta de delegação. Porque cada célula. Não, é que. Não, não, é que cada célula tem uma característica, né? Por exemplo, a célula que eu sou líder, eu vejo ela totalmente diferente das outras, né? Por exemplo, a célula que eu sou líder com a célula que a Adriana é líder, são estilos totalmente diferentes, entendeu? Não dá, eu quero conhecer, a Josiane foi conhecer algumas células já aqui, né? Eu acredito que agora ela vai ficar lá na Efésios, né? Entende? Na verdade, por exemplo, enquanto ela tiver, um exemplo, tá? Não, por favor, enquanto uma pessoa, a Josi, por exemplo, ela estiver visitando, ela não é membro de nenhuma célula. Tem que ser membro de uma célula, você tem que fazer parte de uma família, tem que fazer parte de um grupo. Porque isso é célula, é relacionamento, é família. Também ela é muito contramão. Longe está atrapalhando. Mas tem um outro que estou ali na minha casa. Nada impede. De que você vá do lado da sua casa. Tem que ser membro de uma célula. Até porque, olha, se você não é membro de uma célula, se você não se fixa em uma célula, o próximo fato aqui também atrapalha na multiplicação, que é a falta de delegar dons. Como que eu vou falar para a Josiane, por exemplo? Eu vou usar a Josiane agora. Como que eu vou usar a Josiane?
Josi, hoje você vê, semana que vem você vai fazer o quebra-gelo. Aí, só que lá na cabeça dela, ela já tá, mas a semana que vem eu não vim aqui. Semana que vem eu ia lá na Daline. Entendeu? Eu tenho que ter uma raiz, né? Nós temos que ter uma célula que nós ficamos, né? Eu já fui na célula do Atos, eu já fui na célula do pastor Nivaldo, já fui lá em Campo Alto, já fui em algumas, mas a minha célula é a Efésios. E eu não abro mão dela. A minha célula é Efésios, entendeu? Isso aí. E tem que querer multiplicar, mas não ficar indo em uma e outra e outra e outra e outra. Uma vez ou outra você pode ir, a gente deixa, mas não pode ficar. É. Falta de delegação de uso dos dons. É, o líder vai fazer tudo. Ele faz o quebra-gelo, ele faz a recepção, ele faz o compartilhar, ele faz o estudo, faz a visão, faz tudo. Não dá. Tem que delegar. As pessoas têm que se sentir que elas podem fazer, né? Às vezes a pessoa, né, teve a nossa célula, tem o Leandro, vou usar o Leandro aqui como exemplo. Viu, Leandro? Se você assistir esse negócio depois, não fique bravo. Ele era bem quietão, assim, ele não participava. E, de repente, nas últimas células, ele estava participando do quebra-gelo. Tipo, uma pessoa que não falava, ele, do jeito que ele chegava, ele sentava, ele ficava, ele escutava tudo, nem no compartilhar, muitas vezes, não participava. Ele já estava participando do quebra-gelo. Então já é uma vitória. É muito bom você ver o desenvolver, as pessoas querendo fazer. Ah, na semana que vem eu vou fazer o quebra-gelo. Ah, deixa eu fazer o compartilhar, sabe? Tem que delegar, não posso tudo para mim. Sim, aham. Aham. Sim. Vamos lá, então. Fatores da multiplicação. Nós vamos ver aqui, então, características do líder. É, Tem todo tipo de líder. Tem um líder que fala mais, tem um líder que fala menos, tem uns que falam só na hora. Todo mundo vai ter um grupo de afinidade. Isso é fato, né? Todo mundo tem suas características. Isso ele não impede de que tenha multiplicação. Não vai atrapalhar que tenha multiplicação. A característica do líder, o tipo de personalidade, o dom espiritual do líder Gente, tem várias características diferentes, totalmente diferente do Adriano. Ele é líder de cela, né? Ele é mais bravão, ele é mais sério. E nada impede de que ele seja líder de cela. Ele seja líder de cela. A Josiane já ela é mais meiga, ela já fala mais assim, mas ela vai ser uma líder de cela, entendeu? Então, assim, são características e todo mundo tem um grupo de afinidades. Todo mundo tem pessoas que vão se chegar mais a elas, né? Tem pessoas para todos os públicos, para todos os tipos de líder. Todos diferentes um do outro, né? Não sei se vocês já assistiram aquele The Chosen. Gente, aquilo lá é muito bom. Você vê assim, é interessante quando a gente já leu ali o Novo Testamento, você vai assistindo, você vai identificando, né? As personalidades são todos diferentes um do outro, são as pessoas improváveis, né? The Chosen, os escolhidos. É muito bom. Então, se não assistiram, coloque na sua lista aí de tarefas ali para assistir quando tiver um tempinho. É muito bom. E tem na Netflix agora, né? Tá com 3 temporadas na Netflix. É muito bom. Muito bom mesmo. Você chora em algumas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. O que que influencia na multiplicação? Tempo devocional do líder da célula. Tem que ter devocional. A gente tem que ter um momento a sós com Deus, né? Nós temos que nos preparar para isso. Falar é muito fácil, né? É muito fácil eu falar na minha célula, ó, vocês têm que orar, vocês têm que ler a Bíblia, mas e eu, né? Eu estou tendo.
Estou tendo isso. Isso multiplica, isso influencia na multiplicação da célula, porque o meu relacionamento com Deus, ele mostra como que está sendo a minha célula, se eu estou orando por ele, se eu não estou orando por ele, se eu já entrei no outro, na intercessão pelos membros da célula. Orar por eles. Cada um tem uma situação diferente, cada um tem um problema diferente, uma história de vida diferente. São orações diferentes, né? Cada um precisa orar pelos membros que estão vindo, orar por aqueles que não estão vindo. Às vezes tem um que para de vir por algum período de tempo e você não consegue saber o porquê. Porque muitas vezes eles não falam, eles só não vão. Não, eu vou semana que vem, eu vou depois, vou depois, vou depois. Mas no fundo, pode ter um problema ali, pode ter algo, pode não, né? Tem algum problema ali de não estar querendo vir, alguma coisa que está impedindo, a gente tem que ler, tem que orar por essas pessoas. Preparo para o encontro da célula. Tem que preparar o ambiente. Isso é importante, né? Ser anfitrião tem dessas, né? O pastor falou, vai chegar uma hora que eu vou estar cansado de ser anfitrião. Mas é porque realmente dá trabalho, não, né, Adriano? Dá trabalho ser anfitrião de célula, né? E preparar esse encontro também, preparar, eu digo agora, é sobre você saber o que você vai falar, você ter a sua lição, tentar não ler aquilo que você tá falando, porque que eu vejo como tentar não ler. A Cristo da semana, ela coloca o nosso estudo de célula. E o estudo de célula, ele é uma base sobre aquilo que você escutou no domingo. E qual que é a minha visão sobre o estudo da célula? É você aplicar aquela pregação do domingo na nossa vida. Porque muitas vezes a pessoa vem para a igreja, ela escuta, e eu falo isso porque eu já fui muito desse jeito. E às vezes você está escutando, está entendendo, mas não está compreendendo o que que aquilo tem a ver na sua vida, né? Então, o estudo da célula, ela ajuda você a colocar de uma maneira prática na vida das pessoas da célula. Gente, eu acho que cada uma tem uma experiência diferente, mas na Efésios a gente já viu muitos testemunhos saírem dali porque você colocou aquela palavra que às vezes a pessoa não entendeu lá naquele dia, colocou ali no dia do estudo da célula. Então, se você ler só na hora que você vai falar, você não vai ter argumento para estar conversando. Você tem que saber como que você vai colocar aquilo ali. E não precisa nem colocar o estudo da maneira que está ali. É uma base, né? É uma base. Cada célula tem o seu perfil. De repente, a maneira como a Cris colocou essa semana não cabe, mas eu consigo usar aquilo ali, que é da lição que é da pregação do domingo, como um estudo ali, como aplicar aquilo na vida da gente. Isso eu acho o máximo. Estabelecer alvos e datas da multiplicação da célula. Isso nós já conversamos, tem que ter um foco, né? Nós vamos multiplicar. A nossa não tem data ainda, porque nós temos que fazer alguns projetos para multiplicar. Mas tem que ter a certeza de que nós vamos multiplicar. Treinamento constante de novos líderes. Fazer os treinamentos, fazer os cursos. Deixa eu ver, gente, que horas são? Fazer os treinamentos, fazer os cursos, incentivá-los a estar participando de célula, do culto e tal. Tem que estar treinando para isso, né? Tem que ter uma assessoria para ser um líder de célula. Contato com as pessoas. Isso é fato, né? Nós temos que ter contato com as pessoas, temos que conversar, temos que tentar saber sobre a vida dela. Nível de cuidado pastoral. Nós também já conversamos, o pastor Levi também falou um pouco a semana passada, é esse auxílio naquilo que o pastor lá atrás era só a função do pastor. Hoje nós sabemos que nós também fazemos, né? Que nós também podemos ajudar, que nós também podemos ser servos. Convidar pessoas. Eu vejo que principalmente pessoas que não são cristãs, pessoas que não são da nossa igreja. E não é pessoas que são da igreja Moriá, ou que é da aba, ou que. Não são essas pessoas. As pessoas. Não é. Até porque quando você traz uma pessoa de uma igreja diferente, evangélica, cristã, seja sim, o contexto dela é diferente do nosso, né? A ideia é que a gente
Convide pessoas fora, convidar o vizinho, convidar os vizinhos da igreja, convidar, entende? Convidar pessoas que não fazem parte. As pessoas que estão aqui, nós entendemos que todos já são salvos e vão para o céu, está tudo certo. Não vão para a célula por falta de tempo ou por algum outro motivo que ainda não contou. Mas a ideia é convidar pessoas não crentes. Encontros sociais. Fazer um passeio de vez em quando é legal. Né? A minha faz um tempo que a gente não faz. Apesar que a gente foi lá em casa fazer célula, mas não é fazer célula em outro lugar. Eu acho que o encontro social, ele cria uma atmosfera legal. Nós, antes de multiplicarmos, nós fomos lá no Lago Azul. Pegamos a Kombi, mais o carro do Augusto, que estava aqui na época, e fomos todos lá para o Lago Azul. Levamos violão, fizemos um quebra-gelo e lanche, sabe? Foi uma tarde, assim, bem gostosa, foi bem legal. Não custa nada, né? Cada um leva o que tem em casa e todo mundo participa, parquinho para criança e tal, tal. Então, assim, fazer alguma coisa diferente. Fazer vamos juntar lá no domingo, fazer como diz o pastor Davi, fazer um junta-panela, vamos fazer um almoço, sabe? Encontro social mesmo, nós não somos... Oi? Não, mas tem que ter. Porque a célula, a gente não é só o encontro aqui. A gente tem que abrir e entender de que nós somos uma família, somos amigos fora daqui também, né? Teve um tempo que umas pessoas me encontraram e falavam assim, isso aqui é minha amiga lá da igreja. Gente, eu fico muito brava quando eu escuto isso. É a minha amiga lá da igreja. Ou eu sou amiga, eu não sou amiga. Não é amiga lá da igreja, eu sou tua amiga, né? Tipo, a pessoa não perguntou onde me conheceu. Eu sou tua amiga? Ou então, assim, essa aqui é minha amiga lá da. Vamos ver, né? Não é lá da balada. Quer dizer, você tem dois tipos de amigo. Tem um ambiente aqui e um ambiente aqui. Não. Se eu encontrar com a Aline ali na rua, é a mesma Aline que eu estou encontrando aqui na igreja. Por que que tem que ter essa diferenciação, né? Essa é minha amiga lá, minha vizinha. É minha amiga do meu condomínio. Não, é minha amiga. Pronto, morreu, acabou. Eu não gosto desse negócio. Então, se um dia for me apresentar para alguém, não me apresentem como amiga da igreja. Eu sou a amiga. Tipo, né? O que eu sou aqui, você vai me encontrar na rua, você é a mesma coisa. Pelo menos eu acredito que eu sou a mesma coisa aqui, eu sou a mesma coisa lá. Eu busco isso, pelo menos. Oi? Ah, é? Oxi. Ai, ai, ai. Então é isso, gente. Isso aqui já é outra coisa. A ideia da multiplicação, então, se resume nisso, né? A gente buscar não colocar as coisas que podem atrapalhar a multiplicação, ter a ideia de que multiplicação não é divisão e querer multiplicar, né? Tem que ser um desejo do coração da gente, né? A Bíblia mostrou para a gente em vários trechos ali e mostra ainda em muitos outros que é o desejo de Deus a multiplicação. Uhum. Passear pode, de vez em quando. Ó, eu tô brincando. Aham. Também, né? Aí, assim, tivesse assim, um encontro assim, a célula dele, com a minha célula, por ele não ser da igreja. Adriano, ajuda eu. Ele tem uma célula lá no Tatuquara que não é da nossa igreja. Ele está falando de ser um encontro da célula deles com a célula aqui. Então, não é legal, que não é da mesma igreja. Se for, as duas forem batistas, da mesma denominação, então, teoricamente, a linguagem é a mesma. Você até pode fazer a complementização, mas eu não chamaria dele mais de reunião de célula. Talvez seria um encontro, um passeio, mas. Porque se você colocar de uma outra denominação, que seja uma outra denominação, vamos pensar assim, é diferente
né? A doutrina é diferente, né? Eu acho que o Zizo me falou uma vez essa lá do Tatu, é da Tatuquara, né? Aham. Vai justificando já. Não vai não, vou multiplicar é aqui. Na verdade, ele vai levar a base, né? Lá vai ser uma outra célula, né? Vai ser uma outra célula. É isso, gente. Na verdade, deixa eu explicar. Deixa eu explicar o nome da Efésios, né? A Efésios, a minha célula, a célula que eu participei quando eu entrei na igreja, era a célula 20, porque era a 20ª célula que tinha sido inserida na igreja. Era a célula da Ana Cláudia. Aí a Ana saiu, eu fiquei como líder, e a célula do Sandro era Efésios. E na pandemia, as duas células começaram a. Não tinha célula. E quando voltou tipo 3 da minha, um da Efésios, era muito pouco, a gente não queria fechar. E a afinidade das duas era grande, né? Porque era bem conhecido, bem amigos, assim, todos. Então, daí nós conversamos com o pastor, isso é importante, sabe? Sempre conversar com o superior da tua célula para poder fazer qualquer coisa na célula. É, e daí nós, vamos, em vez de parar as duas e entrar em outra, vamos juntar as duas. Tá, e que nome vai ficar? Vai ficar Célula 20? Não, vai ficar Efésios. Então, daí nós pegamos o Efésios e o 20, que é muito 20, nós colocamos 2.0, porque ia começar. Aí ficou Efésios 2.0, entendeu? Por isso é o nome da Efésios 2.0. Que foi a junção das duas, mas foi um caso à parte, porque a gente veio um pós-pandemia, a gente não queria parar a célula. Mas daí veio, o pessoal começou a voltar e a célula foi crescendo, foi chegando novas pessoas na igreja, e nós chegamos a ter 24 pessoas como membros da célula. Daí nós multiplicamos. Daí agora é a aba e a Efésios. E multiplicamos. E agora a aba está crescendo também. Tem a aba. Aham. Célula aba. Não, 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 não. Vamos orar, gente? Nem o grupo aba. Eita, vamos orar sim. Uhum, vamos orar sim. Mais alguém tem algum pedido? Ah, parabéns! Ah, que legal! Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, Santo, Santo és tu, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento aqui, Senhor, que podemos falar da multiplicação, Senhor. A concretização daquilo que o Senhor nos disse desde o início da tua criação, ó Pai. Esteja, Senhor amado, nos ajudando, nos abençoando nessa caminhada, ó Pai, esteja sempre ao nosso lado. Ó meu Deus, eu quero te pedir pela vida da Vitória, Senhor, pela saúde dela, cuida dela, Senhor. Restaura a sua saúde, Senhor, dê tranquilidade à sua mãe também, Senhor, o seu cuidado, esteja abençoando a vida dela. Abençoe a Aline, o aniversário do seu esposo, o seu aniversário de casamento, Senhor, que ela tenha muitos e muitos e muitos anos, Senhor, pela frente, felizes, alegres e cheios de bênção, Senhor. Derrama o teu poder sobre cada um aqui, sobre cada pedido, sobre cada situação. Esteja conosco, nos abençoe no decorrer desse dia e logo mais o culto também. Te agradeço também, Senhor, pela imersão de ontem, Senhor, que eu creio que foi bênção e hoje nós teremos grandes testemunhos para ouvir, Senhor. Isso é que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.